É o seguinte, presta atenção aqui. Vai começar um novo vídeo do canal. Esse é sobre análise de ações. Eu, se fosse você, eu não perdia, me inscrevia no canal, batia no sininho, curtia e compartilhava. No último vídeo nós fizemos uma análise muito superficial e agora eu gostaria de fazer um aprofundamento na análise fundamentalista. A empresa escolhida foi a Ferbasa, código FESA4. Eu escolhi essa empresa porque eu acho que daquelas 6 é a que tem mais potencial. Bora lá então. Este site aqui que eu estou usando é o Status Invest, muito bom para vocês, eu recomendo. Atualmente, na hora que eu gravo esse vídeo, a Ferbasa está cotada em 9,51. Vocês podem ver aí no gráfico do preço dela dos últimos 5 anos. E ela teve uma alta significativa após por causa do reaquecimento da economia, né? E do minério de ferro. No caso, depois ele começou a andar de lado. Há alguns anos vem andando de lado, mas na verdade o lucro e a receita continuam aumentando, que vocês vão ver nos próximos indicadores. Por isso eu acho a Ferbasa uma boa oportunidade. Mais abaixo aí você vê os indicadores de valuation, os indicadores de endividamento, os de eficiência, os de rentabilidade e os de crescimento da empresa Ferbasa. Mas fica tranquilo que nós vamos ver eles separadamente. O primeiro indicador é o PL, preço sobre lucro. Ele serve para a gente saber se a empresa está barata ou cara em relação a ele mesmo e comparando com outras empresas do mesmo setor parecidas. Como você pode ver, a Ferbasa está num PL assim na média, né, do que ela sempre foi. A gente teve um ano aí que teve umas discrepâncias, mas aí já está na média. Outro indicador é o Enterprise Value sobre EBIT. Representa o preço da empresa sobre a margem operacional, né? E está na média também. Ele também serve para ver se a empresa está barata em relação a ela mesma, no histórico, ou em relação às outras comparando. Continuando nos indicadores de valuation, temos o PVP, né? O preço sobre valor patrimonial. Aí nós vemos sim uma diferença. A gente vê que ele vem caindo nos últimos anos, aí tinha dado uma subida. Isso devido àquilo que eu falei, que a empresa está melhorando suas receitas e lucros, está aumentando seu patrimônio, mas o preço continua paralisado. Então você vê o efeito nesse gráfico. Aqui nós vemos agora os indicadores aí de eficiência, a margem EBIT, né, que é o lucro operacional da empresa. Você vê que ali durante a pandemia ali de 2020 a 2022 teve uma alta na margem de lucro deles por causa do minério de ferro que estava valorizado, né? E agora tem um retorno à média histórica ali. Agora nós temos aqui um indicador de rentabilidade, o ROI, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Esse indicador mostra a rentabilidade da empresa, né? Quer dizer que se ela está ganhando sobre o valor que ela investiu. E como vocês podem ver aí, teve aquela alta que está ligada à margem EBIT, que foi o indicador anterior que eu analisei. Continuando os indicadores de rentabilidade, nós temos o ROIC aqui, né, que é a margem operacional sobre a soma do patrimônio com a dívida, né, ou seja, o capital investido. Dependendo do tipo da empresa, esse indicador pode ser mais útil. Eu não coloquei aqui, mas naquela primeira tela que mostra todos os indicadores, vocês vão ver que o endividamento deles é muito baixo, então não preocupa. Mas normalmente dívida líquida sobre patrimônio tem que ser menor que 1, e dívida sobre o EBIT tem que ser menor do que 3,5. É uma margem de segurança, né? Aqui nós temos os indicadores de crescimento. Tem o CAGR de receitas dos últimos 5 anos, quer dizer, a taxa que a empresa cresce em receita anual nos últimos 5 anos, a média, né? E como você pode ver, ela está numa máxima aí de 23% nos últimos 5 anos. Cada ano cresceu 23%. E esse é um dos motivos que a Ferbasa está interessante, né? Porque ela continua crescendo e o preço está igual. Aqui vocês veem o CAGR dos lucros, é a mesma coisa, o mesmo princípio do outro CAGR de receita, só que é do lucro. No caso você vê que ele está sofrendo uma pressão aí, né? Que é justamente porque o preço do minério voltou ao preço normal e diminuiu a margem, igual a gente já havia visto anteriormente. Embora a receita continue aumentando, o que ainda dá mais ainda margem para a gente acreditar na empresa.
numa recuperação da China, da Ásia aí, nós podemos ter aí um bom momento. Agora eu vou falar sobre payout. O payout é a porcentagem dos lucros que é paga em dividendo para os acionistas. Algumas empresas pagam mais de 100% por vários anos seguidos. Isso não é saudável porque ela está tirando dinheiro do caixa para dar para os acionistas e esse dinheiro pode fazer falta. Mas, excepcionalmente, a empresa pode estar com muito dinheiro e sem projetos para investir. Então ela distribui para os acionistas e não seria um mau negócio. No caso, a Ferbasa está pagando menos de 100%, bem menos, então está tranquilo. Só uma correção lá sobre os CAGRs, né? O CAGR de lucro está positivo, a empresa está aumentando os lucros, mas não na mesma proporção que estava antes, ela deu uma diminuída no ritmo. Aqui no DRE você vê que os lucros e as receitas estão aumentando, a receita é o verdinho e o lucro é o laranja ali. DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. Aqui nessa imagem nós vemos alguma coisa interessante. O setor de atuação da Ferbasa é materiais básicos, o subsetor de siderurgia e metalurgia e o segmento é siderurgia. Isso vai ajudar para nós compararmos ela com outros players. Também vemos aquele negócio que eu falei sobre a dívida. A dívida bruta é menor do que a disponibilidade em caixa, portanto, a dívida líquida dá um valor negativo, quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Isso é muito saudável. Temos aqui o balanço patrimonial, né? E é uma fotografia do patrimônio da empresa no fim de cada trimestre. Eles são obrigados a divulgar isso a cada trimestre. Você vê aí em azul clarinho o patrimônio da empresa crescendo ano a ano, o que também é uma coisa que se deve analisar e nesse caso está positiva. Você vê que vem sempre crescendo. Uma ferramenta interessante do site Status Invest é essa busca avançada aqui. Eu coloquei aqui aquilo que a gente tinha visto lá atrás, né? Materiais básicos, siderurgia e metalurgia, siderurgia. E apertei buscar. E vou lá. Está aí a lista das empresas que são semelhantes, né? Tem aí a Gerdau, a Metalúrgica Gerdau, que é a controladora, e a Uzi Minas, né? Não é igualzinho, mas já dá para fazer uma comparação. A especialidade da Ferbasa é mais mineração, né? Talvez seja mais parecido com a Vale, alguma coisa assim, mas vamos seguir esse princípio só como método de estudo. Bom, aí eu separei alguns indicadores, naquela roda dentada ali em cima você escolhe quais que você quer que apareça e neles você vai comparando as empresas e vendo os indicadores. E eu não vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? E até porque eu disse mesmo para vocês que o certo era comparar mais com a Vale, alguma coisa assim. Mas fica aí a lição de casa para vocês tentarem fazer, se interessarem, entrarem no site. Vou só mostrar um pouquinho da comparação do CAGR. Você pode olhar aí que o CAGR das receitas todas tem positivo e o CAGR de lucro só a Ferbasa está positivo, os outros estão zerados. Ou porque não tem 5 anos para trás de análise no site, ou porque realmente não cresceram nesse período. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva, curta, compartilha e tchau!